E esse é o segundo vídeo sobre dizer não com mais facilidade. E no vídeo anterior você pode aprender algumas situações e como você pode fazer para decidir se você deve dizer sim ou não quando algo é pedido a você. E hoje então eu vou te trazer algumas dicas de como dizer o não com mais facilidade. E então me acompanhe até o final desse vídeo para saber quais são essas dicas. E eu sou a psicóloga Aline Bedin e estou aqui para ajudar você a despertar o seu poder de realizar. E o objetivo aqui é que você consiga dizer não com mais facilidade e que você também não se indisponha com a pessoa que você precisa dizer não. E aí uma das primeiras coisas a ser consideradas é você conhecer a pessoa que está te pedindo algo e saber como ela costuma reagir a diferentes situações, como ela costuma reagir quando ela é, entre aspas, contrariada. Como eu falei lá no primeiro vídeo, nós brasileiros temos muito essa característica, essa preocupação com a outra pessoa. E aí, nesse momento, a gente precisa se aproveitar dessa preocupação com as outras pessoas para entender qual é a melhor maneira de dizer esse não. Então, as pessoas elas costumam reagir diferente às situações que acontecem. Então, existem pessoas que se você disser que não de uma maneira mais direta, essa pessoa não vai se importar, porque ela também reage de maneira mais direta às situações. Porém, existem pessoas que são mais sensíveis e se você disser não de uma forma direta para essas pessoas que são mais sensíveis, elas vão se ofender, elas vão ficar chateadas. Então, nesse caso, você precisa entender como ela reage e também falar de uma maneira mais sutil, trazer talvez uma explicação mais plausível, entender o que exatamente como exatamente ela reage, para que você também possa falar isso de uma maneira mais assertiva. E aí, claro, depois de considerar as diferentes reações das pessoas, quando você diz que não para alguém, é como se você precisasse escolher as palavras. Você precisa falar de uma maneira que a pessoa não se ofenda, porque independente da pessoa ser mais sensível ou ser menos sensível, todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Então, a maneira como você fala, a própria entonação de voz, as palavras que você utiliza, elas vão fazer com que a pessoa interprete de uma forma mais positiva e de uma forma mais negativa. Então, essa questão das palavras que você utiliza, da entonação de voz, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de você dizer que não. E claro que além dessa preocupação com o outro, dessa escolha das palavras, você precisa também ser objetivo e passar realmente o recado que você quer passar. E aí, quando você for justificar o seu não, você precisa ter cuidado com o uso de desculpas na sua justificativa. Né? Muitas vezes você acaba simplesmente dizendo que não e usando qualquer desculpa, e às vezes você acaba ficando sem a desculpa porque a pessoa vai encontrando soluções para a desculpa que você está trazendo. Então, por exemplo, imagina que alguém te convida para sair, né? Te convida para ir a algum lugar e você não quer. Mas você não quer porque você não tem vontade de ir ou porque você tem outras coisas para fazer. Só que aí você não tem a coragem de dizer isso e você diz para ela que você não pode ir, que você não quer ir porque você não tem dinheiro. E aí a pessoa diz, não, mas eu empresto dinheiro para você ir. E aí você continua argumentando, continua, né, diz para ela que você agradece, mas que você não se sente à vontade de pegar dinheiro emprestado com ela para isso, que você não gosta disso e tudo mais. E aí de repente ela diz para você, não, mas então não tem problema. Vamos lá que eu pago para você, eu pago o ingresso e eu te dou carona, você não precisa gastar nada. Te dou de presente. E aí, agora você ficou num beco sem saída, porque as suas desculpas, elas foram todas invalidadas e você não tem mais uma justificativa para não ir, né? Então, nessa situação, você poderia utilizar um motivo mais plausível, um motivo que fosse realmente verdadeiro para não ir. Então, você poderia ter dito para a pessoa, por exemplo, olha, então, eu gosto muito da sua companhia, eu gostaria muito de ir, porém, eu tenho algumas coisas que eu preciso colocar em dia, que eu preciso fazer, e eu preciso aproveitar esse tempo para isso, então eu vou precisar recusar o seu convite.
Dessa forma, você dá uma explicação mais plausível. É claro que desde que essa explicação seja verdadeira, né? Mas você dá uma explicação mais plausível para a pessoa e ela entende que, poxa, realmente você não pode ir para ir junto com ela para essa festa ou para esse local que ela te convidou. Então fica diferente. E outro aspecto importante é você não dizer que sim ou que não na empolgação do momento ou ali no automático, simplesmente responder. E sim avaliar a situação. Muitas vezes, e principalmente quando a gente está muito feliz, a gente acaba concordando com algumas coisas que depois se arrepende de ter concordado porque já não gostaria mais de fazer. Então, nessa situação, principalmente quando se trata de muita empolgação ou até mesmo um momento de muita tristeza, você não consegue avaliar exatamente se você deve dizer que sim ou se você deve dizer que não. Então, quando você perceber que está em alguma dessas situações, procure não responder no momento. Explique para essa pessoa que nesse momento você não tem clareza se você pode ou não e que você vai responder para ela em seguida, né? Dê um prazo para essa pessoa que você vai responder e, claro, cumpra esse prazo, mas espere a euforia passar ou a tristeza passar para que você consiga avaliar a situação de uma maneira melhor para depois então dar uma resposta. Então, essa também é uma das coisas que você pode levar em consideração na hora de dizer não. E eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma maneira. E se você gostou desse vídeo, se tudo isso fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com mais alguém para que outras pessoas também possam ter esse conhecimento.